Então, gente, continuando então o exercício dos veículos, né, dos 11 veículos que passaram pela barreira eletrônica e as velocidades que foram registradas, nós já calculamos a média aritmética, que deu aproximadamente 50,8 km. E conforme eu estava falando na parte 1 do exercício, média aritmética quer dizer ponto de equilíbrio dos dados. Eu consigo então, com a média aritmética, saber a performance dos veículos, tendo o quê? Tendo um patamar para eu poder estudar. O que acontece aqui então? Fazemos de conta que estamos na linha da média, então a linha da média de altura 50, e eu posso colocar em torno dessa linha da média a variação dos veículos. Então o primeiro veículo, se você olhar na sua folha aí no fórum, 53 km. 53 km ele ficou acima da velocidade média. Então o que acontece? 2,2 acima. O segundo veículo, 45 km, ficou 4,2 km abaixo. Você pode fazer isso com todos. No final das contas, você terá aqui um mapeamento de variação dessa velocidade. Bom, tem mais uma coisinha importante que você vai descobrir fazendo isso. Se você fizer isso aqui direitinho, na hora que você somar essas quantidades aqui que estão acima da média e somar as quantidades todas que ficaram abaixo da média, você verá que elas têm o mesmo valor. Elas só estão com o sinal trocado, porque aqui eu teria uma quantidade positiva, porque todos ficaram acima, e aqui eu teria uma quantidade negativa, porque todos ficaram abaixo. Mas na verdade o valor que dá aqui acima e o valor que dá aqui abaixo é o mesmo valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que eu somo a variação que está acima da média com a variação que está abaixo da média, essa soma dará zero. Na hora que eu somo essas discrepâncias aqui, dá zero. E por que tem que dar zero? Justamente porque a média aritmética é ponto de equilíbrio. Se eu estou num ponto de equilíbrio, na hora que eu somar as quantidades que estão acima do ponto de equilíbrio e as quantidades que estão abaixo do ponto de equilíbrio, tem que dar zero, elas têm que valer a mesma coisa. Só que uma quantidade está acima e a outra está abaixo. E a média aritmética, ela faz isso, porque ela é ponto de equilíbrio dos dados. Bom, o exercício pedia então para calcularmos a média aritmética e para calcularmos o desvio padrão e o coeficiente de variação. Bom, o desvio padrão é uma medida que vai me dizer a quantidade que está variando acima da média e abaixo da média, essas velocidades. Como é que nós vamos calcular isso? Bom, agora vamos passar para lá então. Nós vamos montar aqui uma tabela. Claro que você pode fazer isso no Excel, você pode fazer isso na calculadora científica. Eu vou fazer aqui uma vez só para você saber de onde vem aquela fórmula lá que você usa e não sabe de onde vem. Então aqui nós vamos colocar na primeira coluna a quantidade de automóveis, né? Então são 11, então você preenche aqui direitinho, são 11 automóveis. Aqui a gente coloca então as velocidades dos automóveis, que eu vou chamar de x índice n, né? As velocidades dos automóveis. Então o primeiro estava a 53 km por hora, o segundo estava a 45 e por aí vai, você vai preencher tudo. Quando chegar aqui, agora na terceira coluna, então, nós faremos a diferença. Vamos calcular essa distância, justamente o que eu fiz aqui com vocês, ó. Nós vamos calcular ali agora, numericamente, ó. Vamos fazer a diferença entre cada velocidade e a média aritmética. Então, você vai fazer 53 menos 50,8. Na linha de baixo, 45 menos 50,8. Vai fazer isso com todos. Quando você somar isso aqui, ó, vou colocar aqui assim, total. Quando você somar essa coluna aqui, se você tivesse aqui na minha frente, eu ia perguntar para você quanto que tem que dar isso aqui agora. E eu já ia responder para você rapidinho assim, eu sei quanto tem que dar, porque eu sou demais. Mas na verdade não é porque eu sou demais. É porque, olha só, o que eu falei que tem que dar a soma do que está acima e do que está abaixo? Essa soma tem que dar zero. Então, na hora que você fizer esse cálculo aqui, somar tudo, vai dar zero. Ou um número muito próximo de zero, tendo em vista que nós estamos trabalhando com casas decimais. Então, pode dar 0,00 alguma coisa, ou menos 0,00 alguma coisa, mas é na vizinhança do zero, tá? Bom, até aqui não tem novidade, porque isso eu falei para você que já daria aqui. Então, para poder continuar o estudo então da variação,
nós vamos usar um recurso matemático muito legal, que é aplicar o quadrado aqui, porque na hora que eu elevo ao quadrado, o que vai acontecer comigo? Eu vou eliminar esses sinais negativos que dão aqui e vou transformar todo mundo em positivo. Posso fazer isso? Posso fazer. Se eu faço com todo mundo, eu não vou alterar nada, né? Então eu vou fazer. Então eu pego o valor que deu aqui nessa primeira linha vai dar quanto? Vai dar 2,2, né? Eu pego esse valor aqui, ó, elevo ao quadrado, faço isso com todos e somo o que vai dar aqui. Pego essa soma que deu aqui, deixa eu ver se eu somei aqui. Soma de todos os resultados, somei. Deu 959,64 aproximadamente. Veja, na hora que eu somei tudo isso aqui, deu isso. Isso aqui é o que? Quer dizer o quê? Quilômetro ao quadrado por hora, né? Por quê? Porque eu elevei ao quadrado. Então, a unidade de medida aqui também ficou ao quadrado. Pega este valor aqui e divide pelo total de automóveis. Então, quando eu faço isso, eu estou encontrando a tal da variância. Quando eu faço isso, então, estou encontrando a variância. Então, vamos lá. Variância. Vou pegar aquele valor lá, o 959,64, e vou dividir por quanto? Por 11 veículos. Isso vai dar aproximadamente 87,24 quilômetros ao quadrado por hora. Pergunta que eu faço agora é a seguinte: sei lá o que é quilômetro ao quadrado por hora? Não sei. Negócio esquisito isso, né? Quilômetro ao quadrado por hora. Não sei interpretar esse negócio. Bom, se eu não sei interpretar, então eu volto lá para o início. Vamos ver o que nós fizemos. Nós elevamos ao quadrado, lembra? Lá naquela tabela lá, nós elevamos ao quadrado. Então agora eu vou aplicar a operação inversa. Operação inversa do quadrado é o que mesmo? Extrair a raiz quadrada. Então o desvio padrão ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada da variância. Veja, então na verdade o que a gente chama de desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada dessa variância aqui. Então esse desvio padrão vai dar mais ou menos a raiz quadrada de 87,24, que será igual a 9,34, e agora sim, quilômetros por hora, porque eu extraí a raiz, não é mais quadrado, quilômetro por hora. Agora eu consigo entender o que é isso. Veja, então eu tenho uma média aritmética de 50,8, vou arredondar para 51. Então eu tenho uma média aritmética de 51 km por hora, com um desvio padrão de mais ou menos 9 km por hora. O que quer dizer isso? Então quer dizer que cada faixa de variação em torno da média vale 9 km, tanto acima quanto abaixo. Eu vou continuar o exercício na parte 3, vou encerrar a parte 2 aqui, vou continuar na parte 3 explicando então o que é o coeficiente de variação e o significado desse desvio padrão.